Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando o capítulo 4, né? Quero convidar a todos a lerem comigo Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16, tá bom? Leiamos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais, ou para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Queridos, nesta porção que já estamos trabalhando há 2 ou 3 semanas, nós estabelecemos aqui pelo menos 2 antíteses para compreendermos um pouco mais acerca do que está em xeque, né? Aqui, ou pelo menos o ponto principal, que é a edificação do corpo de Cristo. Com respeito ao conceito de corpo de Cristo, a compreensão do que seja esse fenômeno sobrenatural, esse fenômeno espiritual, melhor dizendo, né? Que é o corpo de Cristo, nós temos uma mensagem ministrada, 3 mensagens a partir dessa para trás. Então, quem precisar, quem ainda não ouviu, não assistiu, assista, porque é uma mensagem muito importante no que diz respeito à questão da compreensão do que seja o corpo de Cristo. Isso porque nós transitamos da simples ideia teológica de corpo de Cristo para falarmos do significado orgânico do corpo de Cristo enquanto um ser e da nossa participação no corpo de Cristo. Daí, então, nós passamos a falar sobre a edificação desse corpo. Ou seja, o fato é que esse corpo espiritual ele está em processo de edificação. Isso fica muito claro para nós aqui no capítulo 4, no versículo 16, quando diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, há 2 pontos importantes a serem levados em conta. O primeiro é entendermos o que é o corpo de Cristo. Quando nós estivermos ainda naquele joguinho teológico de achar que o corpo de Cristo ele surge simplesmente com a adesão da pessoa a uma organização, ou da adesão da pessoa a um dogma, a um código de usos e costumes, a uma denominação, isso aí na verdade, nada significa e nada representa. O corpo de Cristo é uma realidade espiritual. E só podemos nos dizer participantes efetivamente do corpo de Cristo quando nós entendemos de fato como esse corpo é gerado, o significado profundo, orgânico de ser membro desse corpo. Nós estabelecemos vários pontos, como a ideia, a clareza do que é o cabeça, que é Cristo, de como que desse Cristo procede a vida que gera esse corpo, a compreensão sobre a vida, que gera em nós uma questão de dependência em relação ao cabeça e que vai nos levar agora a uma relação de serviço. Então, o corpo de Cristo, essa expressão é uma metáfora
Não é uma doutrina. Paulo querendo falar de uma experiência espiritual, orgânica, de uma relação nossa com o cabeça, de uma relação de cada um de nós com os demais membros, uma relação de dependência e serviço. Paulo, então, cria a metáfora do corpo para ilustrar essa relação. Tá bom? Assistam ao vídeo lá, salvo engano, a mensagem 33, os irmãos vão entender melhor. A segunda questão é entender, então, como esse corpo ele é edificado, como é que ele vai crescendo até atingir a sua plenitude de corpo de Cristo. E, para tanto, para entender essa questão da edificação, nós estabelecemos dois contrastes, né? Ou que sejam duas antíteses. A primeira, que nós já falamos, é a antítese do ego e do amor. Nós mostramos aqui nos versículos de 1, 2 e 3, do capítulo 4, a ideia do ego. Quando Paulo roga, dizendo, rogo-vos que vocês possam agir, andar de modo digno do chamamento a que vocês foram chamados, aí ele passa a elencar, né, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele apresenta aspectos positivos, mas como é um rogo, então ele está dizendo que nós precisamos trocar todas as disposições do ego por essas disposições altruístas do amor. Por isso, então, que ele fala aqui de modo positivo, mas para fazer referência a uma necessidade que nós temos. Ou seja, quando ele diz que andemos de modo digno, implica logo esse rogo que nós andamos, não raras vezes, de acordo com as disposições do velho homem, de um modo não digno, porque nós fomos criados na dignidade de filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, o ego é o oposto disso. Aí nós contrapomos, portanto, o ego ao amor, que conforme o versículo 16, Paulo diz que esse corpo ele só é edificado na base do amor. Então, a despeito de qualquer discussão, a despeito de qualquer teologia, de qualquer conceito, o fato é que se nós não desenvolvermos uma relação de amor, pelo menos a iniciar na comunidade, não há edificação alguma. Pode dizer o que quiser, pode pensar o que quiser, podem comentar o que quiser. Não existe edificação em qualquer base que não seja o amor. Se você observar o capítulo 4 de Efésios, no 16, a última frase diz assim, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós também já desenvolvemos esse pensamento nas mensagens anteriores. E a segunda antítese que nós também falamos é exatamente a que se encontra nos versículos 14 e no versículo 13. Eu estou falando aqui no sentido contrário, né, de baixo para cima. Quando o apóstolo Paulo ele apresenta primeiramente aqui a questão dos homens maus, que com a sua astúcia e com as suas artimanhas, eles conduzem os irmãos ao erro. Os irmãos, por falta de uma consolidação na fé apostólica, eles ficam sendo levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então nós temos aqui os homens maus, que com a sua astúcia, com suas artimanhas, eles fragilizam de tal modo a igreja, no sentido de que os irmãos agora eles ficam sendo conduzidos de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de doutrina que não tem substância. Aquilo que é levado de um lado para o outro é que falta substância. Então, Paulo mostra esses homens maus, que não se sustentam na fé neotestamentária, que procuram desviar os fiéis da verdadeira fé do Evangelho, e ele contrapõe isso, portanto, com o que ele vai chamar no versículo 11 de homens dons, né? De homens dons. Ou seja, a antítese se dá. De um lado nós temos os homens dons, que vão aperfeiçoar os santos em relação à fé, e vai então contrapor isso agora aos falsos mestres, aos falsos doutores, aqueles que não têm compromisso com a verdade do Evangelho, que estão ali para fazer errar os filhos de Deus. Então esta é a segunda antítese. Tá bom? Ao nós falarmos dessa antítese, que são os homens dons
e esses falsos mestres, nós vamos tocar num ponto muito sensível. Vamos falar sobre igreja e sobre ministério. Nós precisamos muito de compreender a distinção de igreja e de ministério, para que nós possamos ter um posicionamento um tanto mais rigoroso com nós mesmos, acerca das nossas decisões em relação à igreja e em relação ao ministério. Eu digo isso porque nós estamos basicamente há 20 anos, já estamos dentro da casa dos 21 anos de idade ministerial. Não sei se vocês acompanharam, mas assim, desde o princípio que nós sofremos algumas mudanças na ideia do nome da comunidade. A princípio nós não usávamos nome nenhum, apenas nos entendíamos como uma comunidade que se reunia em determinado lugar. Perfeito? Com o passar do tempo, nós compreendemos que esse nome não era adequado àquilo que nós criamos e o modo como nós entendíamos. Daí nós passamos a usar um outro termo, que era comunidade cristã. Nós entendemos que comunidade cristã era uma expressão mais adequada, porque nós éramos uma comunidade e também éramos cristãos. Então não era um outro tipo de comunidade, era uma comunidade cristã. E completava-se em Ceilândia, porque nós éramos uma comunidade, então, cristã em Ceilândia. Perfeito? Depois nós chegamos ao ponto de entendermos que deveríamos usar outro nome. Passamos a usar Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Mas em tudo isso, percebe-se, sobretudo na questão da comunidade cristã e Ministério Apostólico, nós não usávamos o nome igreja nessa designação. Nunca fomos igreja tal, sempre nós ou éramos uma comunidade cristã, simplesmente, ou quando nós resolvemos usar um nome mais específico, necessário, inclusive, para distinguir o que é um grupo do outro grupo, isso é evidente, todos os nomes eles nomeiam, eles designam, eles denominam, no sentido de colocar, definem, né, a natureza daquele grupo, mas entendemos que nós deveríamos nos reunir como Ministério Apostólico de Volta à Palavra e não Igreja Apostólica de Volta à Palavra. Isso porque é uma distinção muito grande entre igreja e ministério. Deixe-me colocar para os irmãos entenderem qual a relação com o texto dessa noite. Quando a Bíblia usa o nome de igreja, devemos entender que a palavra eclésia, ela já vem desde muito antes da Bíblia, inclusive. Essa palavra eclésia é uma palavra muito comum no meio dos gregos, sobretudo a Grécia clássica, né? A Grécia do tempo do quarto século, a Grécia filosófica, né, de Platão, entendia a eclésia como sendo um ajuntamento, uma reunião, mas não era uma reunião de todos, aberta a todos, para qualquer um. Era uma reunião apenas dos anciãos e dos homens e dos maiores na ágora lá de Atenas. Ou seja, eles se reuniam para debater os assuntos da cidade. Então, o espaço físico era chamado de ágora, mas a reunião dessas pessoas que se reuniam para debater os assuntos políticos relacionados à cidade era chamado de quê? De eclésia. Ou seja, era um grupo de pessoas convocadas. Era uma convocação, era uma assembleia de pessoas específicas, né, porque não participavam na Grécia nem mulheres, nem estrangeiros, e nem menores, e nem uma série de outras pessoas. De todo modo, esse nome eclésia, que se traduz em português por igreja, era um nome mesmo que antes de haver Novo Testamento, era um nome comum, o nome do vulgo mesmo, lá dos gregos. Quando essas palavras aparecem, essa palavra eclésia aparece pela primeira vez no Novo Testamento, aparece quando Jesus a usa em Mateus 16, a primeira vez, a segunda vez em Mateus 18. Quando Cristo fala lá para Pedro, né, Mateus 16, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E ali Jesus então fala, quando ele fala da minha igreja, ele já demonstra que ele teria uma convocação de pessoas para o cumprimento de um propósito específico. Por isso a palavra eclésia se lê literalmente chamados para fora, não é? Chamados para um determinado
lugar para um determinado propósito. Perfeito? Então entende-se claramente que a palavra igreja, quando Jesus fala a minha igreja, esse minha já delimita o termo igreja para dizer, essa igreja não é uma igreja dos gregos e nem de políticos, mas é uma igreja de Cristo, com propósito específico para o evangelho. Entretanto, a palavra igreja é uma palavra muito vaga ainda. Por quê? Porque todo ajuntamento de cristãos vai se designar igreja. Então, sempre que cristãos se reúnem em determinado lugar, ali haverá uma convocação de santos, de fiéis, de pessoas chamadas por Cristo. Onde houver, em qualquer lugar do mundo, não importa se é numa casa, se é debaixo de uma árvore, se é num galpão que foi alugado, igrejas são pessoas. E, portanto, esse termo igreja, ele não traduz a natureza do pensamento dessas pessoas. Ou seja, como nós vivemos num tempo em que há diversas formas de pensar o evangelho hoje ele é interpretado de diversas maneiras, há centenas de linhas de interpretação. Então, quando você fala igreja, você está falando de coisas que você não tem como definir com exatidão a natureza daquele grupo, ou que seja a natureza do pensamento daquele grupo cristão. Então, cristãos somos todos. Nós somos cristãos, os católicos são cristãos, os evangélicos são cristãos, os protestantes são cristãos. E sempre que esses cristãos se reúnem, é igreja. Igreja é ajuntamento. Então, aquela ideia, quando diz assim, procure uma igreja mais próxima de sua casa, isso é muito complicado. Porque, de repente, você pode encontrar uma igreja mais próxima, no sentido de, há um ajuntamento próximo à minha casa, há um grupo de irmãos que se reúnem próximo à minha casa, mas a pergunta é o que eles pensam, o que eles falam, o que eles ensinam. Será que isso tem alguma relevância? Às vezes eu fico profundamente preocupado, não preocupado com número. Se tem uma coisa com a qual eu não me preocupo, é número. Então nós já fomos uma comunidade, uma igreja, de 800 membros. Já fomos com 500, já fomos com 20, hoje nós somos uma média de 250 pessoas. Mas para mim tudo isso é muito irrelevante, porque nós não temos aqui um propósito pessoal. Nós não temos a ideia de ter uma igreja com tal padrão econômico, um padrão que seja empresarial ou mercantil. Nós não temos nada disso. Nós temos um único propósito. A única coisa que nos mantém enquanto ministério, ou melhor, enquanto igreja, é a questão ministerial. E aí entra a diferença entre igreja e ministério. Ministério, diferentemente de igreja, igreja é ajuntamento. Onde houver ajuntamento de pessoas com aquela finalidade, ler a Bíblia, orar, ter comunhão, é igreja. Mas quando nós falamos ministério, a palavra ministério, ela se traduz, na Escritura, poderia ser traduzido por serviço. Serviço. Então, quando aqui, por exemplo, diz, olha, em Efésios capítulo 4, só para os irmãos terem uma ideia, quando diz aqui, no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, a palavra serviço aí é ministério. Tanto é que em outra versão você vai encontrar ministério, oikonomia, a lei de uma casa. Ministério traz a ideia, aquilo que está sendo realizado. Algo ministerialmente está sendo feito. Portanto, estar numa igreja é estar num ajuntamento. Estar numa igreja que é determinado ministério é estar sendo forjado. Entenda isso. Toda igreja que tenha ou não tal objetivo, elas vão formar uma maneira de você pensar Deus. Entenda isso. Toda igreja com as suas pregações, com seus ensinamentos, com as suas práticas, elas vão gerar em você uma percepção teológica, uma percepção filosófica e mesmo ideológica acerca de quem é Deus, de quem é o diabo, do que é o bem, do que é o mal. Todas as questões metafísicas vão ser trabalhadas, seja conscientemente ou não. Então, quando fala de ministério, nós estamos falando aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo formado. Há muitos ministérios que não têm essa ideia construída de propósito espiritual.
Eles têm os propósitos espirituais deles, mas muito vinculado à questão secular, à questão social, à questão diária. Nós temos uma ideia ministerial eterna. Eu quero saber sobre a sua alma, sobre o seu coração, que está sendo formado e está sendo moldado segundo o que nós entendemos ser a presente verdade. O termo presente verdade é um termo usado por Pedro para dizer a verdade compreendida no atual momento. Porque quando você fala assim, a verdade, isso é muito amplo, isso é muito grande, é muita presunção, não é? Sempre entendendo que nem sempre que se usa a expressão a verdade, você o faz com presunção. Mas sendo criterioso, falamos a presente verdade para compreender que hoje nós temos um modo de compreender possível ao nosso crescimento, ao nosso tempo, e muitas coisas nos ajudaram a compreender a verdade até aqui, seja a ciência, seja a própria educação formal, seja a literatura, seja a filosofia, a teologia, a nossa experiência. Tudo isso somado nos cria percepções acerca da verdade. Perfeito? De modo que quando se fala de ministério, estamos falando de uma forma de compreender e uma forma de trabalharmos nos membros aquela verdade compreendida. Por isso que, às vezes, eu fico profundamente, eu comecei a dizer e acabei não completando a questão, eu fico profundamente assim, preocupado, de certo modo, não pelo número, volto ao pensamento anterior, porque nós não estamos atrás de número, mas de ministrar algo que seja eterno no coração daquele que recebe. Mas quando eu ouço, e eu ouvi isso essa semana, inclusive, alguém fala assim, olha, pastor, o fulano, ou a própria pessoa pode dizer, eu acho que eu vou procurar uma igreja mais próxima da minha casa. Os pastores lutam pela preservação do membro na sua comunidade por diversos interesses. A maioria das vezes o interesse é o quê? É o número de pessoas que gera o número financeiro, que gera o número status. Perfeito? Quanto mais expressão a igreja, mais ela é vista no meio da sociedade como uma igreja poderosa, de um grande status, enfim. No nosso caso, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados tão somente com aquilo que você está recebendo, que tipo de alimento você está recebendo. Então, quando alguém diz isso, nós temos 20 anos de ministério, estamos na casa dos 21 anos de ministério, a minha preocupação é, vamos com calma, nós estamos compreendendo exatamente a gravidade, primeiro, do que é uma vida espiritual? Pense nisso. Por que você não é budista? Por que você é cristão? Vamos pensar em termos de religião maiores. Por que você não é, digamos, candomblessista? Por que você é evangélico? Isso é muito grave. Eu não estou aqui dizendo o que é melhor do que o quê. Quando você fala, eu sou da religião tal, isso tem um peso. Porque cada religião tem uma maneira de pensar distinta. Por isso se distinguem como religiões diferentes. Então, quando você fala, eu sou da religião tal, da religião A ou B, isso é grave, no sentido de que você deve ter a consciência de que escolher uma religião X, isso é escolher um modo de pensar a vida e um modo de caminhar e de ser conduzido espiritualmente na sua vida terrena. O que afeta o seu futuro eterno, certamente de um modo ou de outro. Perfeito? Não estou trabalhando questões aqui de salvação, nem de certo ou errado. Eu estou querendo dizer que cada religião tem uma proposta diferente. Então, é muito grave. Se nós falamos, não, pastor, mas eu sou cristão, e agora? Sim, agora você é cristão. Agora, por que você não é católico? Por que você é evangélico? A grande questão é que fizeram uma divisão no cristianismo entre católicos e evangélicos. Ou que seja, católico e protestantes. Tanto é que eles nem fazem diferença entre protestante e evangélico. É só católico de um lado e protestante de outro. Ou, às vezes, católico de um lado, evangélico de outro. Ninguém fala assim, o que você é? Você é católico ou evangélico? É só isso. Não, eu sou evangélico. Pronto. Aí quando perguntam de qual igreja, é só curiosidade.
mas eles não estão interessados em saber a natureza do pensamento de cada denominação. Perfeito? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, que tem a ver com isso que eu estou dizendo para vocês aqui? Puxa, eu queria tanto que nós fôssemos apenas 50 irmãos, só. Ou, eu queria muito que nós fôssemos 500, para não haver má interpretação. Ou 50 ou 500, que nós fôssemos 10 ou 1000. Não tem importância, eu não estou olhando para o valor numérico. Mas eu gostaria que nós fôssemos tão criteriosos com respeito à verdade e à questão ministerial, como quando nós estávamos em seitas, declaradamente seitas do ponto de vista do posicionamento. Por exemplo, quando você conversa com um adventista, é notório, ele pode estar desviado, ele pode não frequentar, ele pode estar no inferno, mas os princípios em que ele crê, ele carrega consigo. Isso é, de certo modo, muito bonito. De certo modo. Por quê? Porque ele tem uma convicção, certa ou errada, ele tem uma direção e ele sabe exatamente o que é essa direção, para onde ela aponta. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe, ele tem o conceito de verdade dele. Ah, pastor, mas não vai ser a verdade. Sim, mas ele tem isso definido. Diferentemente daquele que tanto faz congregar no DEVAP ou na Assembleia de Deus. Como tanto faz? Como tanto faz? Você está louco? Olha, não é possível. Isso aí é você ignorar que em ambos os lugares, Assembleia de Deus e DEVAP, existe uma forma definida de pensar que são antagônicas em todos os sentidos. Ah, mas lá fala de Jesus, aqui também fala. Mas o Jesus de lá é outro, não é o mesmo daqui. E não estou dizendo qual o Jesus certo. Só quero dizer que o Jesus que nós pregamos não é o mesmo Jesus que o cristianismo prega. Ah, e tem quantos Jesus? Tem muitos Jesuses. Não sei se é assim que se fala. Jesus deve ser igual lápis, né? Os lápis. Enfim. Mas como assim tem muitos Jesus? Tem, cada um cria o seu, da forma como acha que deve criar. Pastor, você já criou o seu? Eu já tive muitas criações acerca dele. Na verdade, vamos ser mais claros, né? Todos estão em busca do Jesus verdadeiro. Mas por falta de discernimento, as pessoas vão pintando esse Jesus da forma como elas entendem. Então, na minha trajetória, eu já preguei Jesus diferente. Porque um dia Jesus mandava eu guardar o sábado e me impedia de comer carne de porco. Eu já preguei isso. Hoje, o Jesus que eu prego não prega mais isso. Não ensina mais isso. Então, a projeção do meu entendimento acerca de Cristo hoje é diferente. Quero que vocês me compreendam. Não é possível que vocês vão achar que eu estou aqui fazendo apologia à diversidade de Jesus, né? Por favor. Agora, quanto mais próximo nós estivermos do Cristo revelado nas Escrituras, muito melhor, não é? De todo modo, eu gostaria muito que nós, DEVAP, esse é o meu sonho, nós tivéssemos, que sejam 10, 50, 100, 500 ou 1000 ou 1 milhão, não importa. Mas que todos, a despeito das suas fraquezas, do nível de crescimento espiritual, que nós tivéssemos clareza, puxa, daquilo que nós estamos seguindo. Porque senão a gente gasta o nosso tempo com nada. Na verdade, a gente perde o tempo. Tempo é precioso. Imagine que se você ficar 10 anos num dado ministério, mas se você ficar em tal ministério com a ideia simplesmente de igreja, porque você não está preocupado com o ensinamento em si, são 10 anos jogados fora do seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E se você ficar 15 anos? Tem pessoas que ficam 50 anos, engessado, naquela forma de perceber as coisas, completamente equivocadas, muitas vezes pensamentos muito rasos, pensamentos que não coadunam com a realidade, com a experiência humana, com nada, ficam ali. Nós lançamos agora o livro Nascidamente. Puxa, esse livro
Nós não lemos ainda esse livro. Nós não lemos ainda. Como assim nós não lemos? O ministério não leu o livro ainda. Talvez 10 pessoas tenham lido. Talvez 30 pessoas tenham lido. A maioria não. Tem gente que nem comprou ainda. Nem adquiriu o livro. Não é pelo dinheiro. Pastor, a vida é difícil. É difícil, é verdade. Correria, trabalho, muita coisa. Mas nós precisamos de olhar esse livro, porque ele denuncia coisas muito grandes. Ele fala de coisas cruciais que esse ministério prega, entende e segue. Isso é determinante para você falar assim: é assim? Não acredito. Nós estamos falando há muito tempo. Mas talvez eu até falei, muitas pessoas, ao se depararem com o ensinamento, poderão concluir: poxa, mas não é bem assim que eu creio. Podem contestar e eventualmente nem ficar. Depois que descobrirem o que é que nós ensinamos. Pastor, mas o que vocês ensinam de tão grave? Tudo. Tudo é muito grave. Porque tudo é muito diferente do que nós ouvimos comumente em tantos lugares. Então, quando se fala, voltando ao texto bíblico, quando se fala da edificação do corpo de Cristo, esteja onde você estiver, seja no Brasil ou em outro país, seja hoje, amanhã ou ontem, não importa o tempo nem o espaço, o corpo de Cristo é um só, é espiritual. E ser constituído ou ser edificado neste corpo pressupõe uma lei única de edificação. A lei de edificação, ela é o amor, uma lei, a lei da edificação. O corpo não se edifica sem essa lei suprema, que é o amor. Só que essa edificação também passa por um único caminho, não passa por vários caminhos. Não pensa você que você pode ser edificado em qualquer lugar, a despeito da forma de pensamento e doutrina a que você é influenciado e ministrado. Você quer dizer, pastor, se eu estiver numa igreja tal, com outro pensamento divergente, eu não vou ser edificado? Sim. Você vai ficar 50 anos buscando qualquer coisa. Imagina você 50 anos preocupado em falar em línguas. Imagina você 50 anos. Pastor, por que você coloca o falar em línguas? Não é bíblico? Onde está o problema? O problema está naquilo que Paulo problematizou em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele diz que aquele que fala em outras línguas não edifica a igreja. Por quê? Porque falando ele em outras línguas, fala somente o seu próprio espírito com Deus. E a própria mente de quem fala fica infrutífera. Paulo que diz. Se alguém tiver alguma objeção, vá procurar Paulo, não sou eu. Está escrito no texto de Paulo. Então ele está dizendo, se vocês ficarem, a ideia de 1 Coríntios 14 é, se vocês ficarem se reunindo 30 anos, 40 anos, nessa ideia de ficar falando em línguas, serão 40 anos infrutíferos. Porque a mente não compreende o que se diz. A mente não compreende. Por isso que ele vai contrapor, dizendo que o melhor dom é o dom de profecia. Ele explica, porque todos entendem e todos são edificados. Ou seja, por que dom de profecia? Profecia não enquanto ficar dizendo de chave, de emprego, da vida alheia, nada disso. Isso é bobagem, isso é invenção. Profecia, em termos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, é falar por Deus. Sempre que tem alguém chamado por Deus, que recebe de Deus uma mensagem, um encargo, e ele se põe a falar por Deus a uma era, a um povo, ali há um profeta, ali há uma profecia. Sempre. No sentido de que profecia é uma mensagem. Assim aconteceu em todo o Antigo Testamento, assim aconteceu no Novo Testamento. Pastor, mas tem a ideia de profecia, de profetizar alguma coisa? Tem. E quando essa profecia vier, você vai saber que ela veio, não é? Porque ela é clara e específica. Havia um tal profeta, lá no livro de Atos, né? Nós vamos encontrar, e ele então previu uma grande fome. Então ele chegou para os apóstolos, irmãos, seguinte, prepare-se porque vem uma fome tal dia, está chegando, tal lugar. Entendeu? Uma coisa clara. Nada dessas coisas, eu tenho colhido tuas lágrimas, eu tenho visto a tua dor. É lógico que ele tem visto,
Você mandou o Espírito Santo vir falar isso para mim? Eu já sei. Eu quero algo claro, algo específico, sem malandragem, sem influência dos outros, sem subterfúgio. É simples. Você é profeta? Deus te deu algo? Então, para quem que é? É para o fulano. Fulano, Deus mandou dizer isso para você, pronto. E sempre que Deus falar desse modo, sempre vai ter uma relevância muito grande na sua vida. Relevância. Não vem com essa história de Deus me disse que vai te colocar no leito. Para de bobagem. Para de bobagem. Enfim, mas o nosso assunto aqui é a questão da edificação do corpo. Então veja. Então, quando Paulo ele fala sobre a edificação do corpo de Cristo, ele vai nos apontar um caminho seguro que vai envolver a ideia de ministério. Tá bom? Então veja bem. Olha aqui na sua Bíblia. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então é claro o texto. Paulo diz, quando ele diz a cada um de nós, ele aqui faz referência certamente aos apóstolos, aos profetas, aqueles que estão trabalhando numa causa, e também a diversas outras pessoas com diversos outros dons e diversos ministérios. Mas o fato é que ele diz que a graça divina é dada a homens proporcionalmente ao dom. Lógico, para você trabalhar em determinada área, você não tem que ter uma capacitação? Sim ou não? Então Deus vai habilitar a cada um na proporção do dom. Então ele concede a graça de determinado dom para você servir aos santos, ou para servir ao mundo, entenda, os homens. Tá? De modo que os dons, portanto, eles nos vêm proporcionalmente, tá bom? A essa graça recebida, ou vice-versa. Versículo 8. Por isso diz, atenção, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Muito importante isso aqui. Eu não quero entrar nos méritos da discussão, porque sempre quando se discutem capítulo 4 de Efésios, você pode entrar na internet e procurar os assuntos que são debatidos em Efésios 4. São basicamente 2, só. Eles querem saber o significado, levou cativo o cativeiro. Eles querem saber o que é o cativeiro, só isso. Aí discutem, um fala que é o Hades, o lugar, outros falam que são as pessoas. Aí cada um dá uma ideia. Mas, no final, essa discussão não resolve o problema instaurado no capítulo 4, que é a edificação do corpo de Cristo. E o segundo problema que eles a segunda questão que eles problematizam aqui é quando falam no capítulo 4, versículo 4, quando fala que, ou versículo 5, há um só batismo. Eles querem saber o que é esse batismo. É por imersão? É um só, uma só vez? Como é que é? O que também não resolve o problema do capítulo 4, que é o problema da edificação. Por isso nós vamos direto ao ponto. Essas discussões não nos importam, tá bom? O importante aqui é, quando ele subiu às alturas. Esse quando está dizendo, ele está situando esse acontecimento. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido das regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o que nos interessa aqui a entender é, quando Cristo foi assunto aos céus. Então está bem claro que o que ele vai dizer aqui nesse texto, enquanto acontecimento, enquanto dons, enquanto graça, enquanto ministério, enquanto propósito, enquanto edificação da igreja, é algo que começa em Atos capítulo 2. Quando ele subiu, lembra? Capítulo 1 de Atos, versículo 11. Em seguida, capítulo 2, ele concedeu. O Espírito Santo é derramado no Pentecostes, Atos capítulo 2. O Pentecostes, ele coincide em dois eventos ali. O primeiro é o evento comum,
que é o Pentecostes, que era uma festa dos judeus. Então, os judeus praticavam essa festa, a festa das colheitas, desde sempre da sua história. Tem um significado histórico, social e mesmo espiritual para o povo hebreu. Porém, quando chega em Atos 2, é dito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esse cumprir-se pode ser entendido ao se completarem os dias da festa de Pentecostes, ou quando a festa de Pentecostes alcançou o seu cumprimento espiritual, uma vez que as festas hebraicas eram todas sombras de realidades por vir. Onde diz isso? Hebreus capítulo 10, versículos 1 e 2, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, enfim. Então, quando diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós vamos encontrar ali, então, o cumprimento em realidade do significado de Pentecostes. Infelizmente, a leitura que se faz do capítulo 2 de Atos é uma leitura muito superficial, a princípio. É uma leitura pouco comprometida com o que de fato diz no capítulo 2. E soma-se a isso o problema que nós temos de leitura mesmo, sabe? De ler uma leitura mais profunda. Geralmente se faz uma leitura que chama-se a primeira leitura, que é a leitura do reconhecimento de texto. E para por aí. Não fazem a segunda leitura mais profunda, nem a terceira, que ainda é mais profunda ainda. Isso aí se estuda academicamente. De todo modo, o que se percebe, o que se pensa e o que se lê como capítulo 2 é o quê? Ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Dali para frente começou o povo a falar em línguas. Tepalabalaia, terra, decanto, manaia, dexúria, essas coisas. Assim que se entende. E se esquece que o texto, ele nasce cheio de critérios hermenêuticos. Tudo começa assim. Jesus aqui em pé, capítulo 1 de Atos. Eu estou comentando quando ele subiu às alturas, certo? E que então ele concedeu dons. Então ele subiu e os dons desceram, não é? Esse jogo? Ele subiu concedendo dons. Ó. Então, tudo começa com Cristo dizendo sobre o Monte das Oliveiras, estava pronto para ser assunto quando os seus discípulos perguntaram, Senhor, quando será o tempo em que vai restaurar Israel? Não é? Será esse o tempo que Cristo falou assim, fiquem na cidade, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Então a ideia é, permaneçam reunidos, porque eu vou enviar o Espírito. Olha a pergunta, será esse então o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que eles estão dizendo? Senhor, o que é derramar o Espírito Santo? Ele quer saber isso. O que é derramar? Quando esse Espírito for derramado, como é que vai ser? O que vai acontecer? Qual será o resultado? Será que o resultado é igrejas pentecostais falando em línguas diferentes? É esse o propósito, é o objetivo? Aí Cristo diz, olha, com respeito à restauração do reino, isso não compete a vocês. Então, não vincule e muito menos não fique tentando compreender coisas que só competem ao Pai. Perfeito? Ou seja, não vamos discutir a restauração do reino de Israel. Nunca discutam isso, porque o Pai sabe, o Pai vai fazer e vai tudo certo. Esquece isso. Agora, quando eu me refiro ao derramamento do Espírito, Jesus dizendo, ele fala, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês e vocês serão, portanto, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, ele está dizendo, gente, o derramamento do Espírito Santo é para formar testemunhas. E há duas maneiras de se testemunhar. A primeira e a maior de todas é quando você vive o Evangelho na sua vida prática. Você se torna uma luz, uma referência. Você é uma testemunha. Você está falando do Evangelho de uma maneira a viver o Evangelho e não simplesmente falá-lo. Mas há uma outra maneira, que essa é a mais específica, em Atos capítulo 1 e 2, é o sentido que você agora vai proclamar, anunciar e pregar o Cristo de Deus, quanto à sua encarnação, morte e ressurreição. Vai dizer para o mundo
o que ele ensinou, tudo o que ele disse. Por isso eles têm que sair a pregar o evangelho ao mundo inteiro. Então, no capítulo 1 de Atos, a ideia sobre o derramamento do Espírito é clara. Qual que é? Constituir testemunha. Aí é simples. Para você não ficar na dúvida, eu procuro ser muito claro nos meus exemplos, basta você procurar uma igreja pentecostal, mais perto da sua casa, e vá numa vigília. Ou num culto de poder, num culto de oração, ou que seja num culto comum, não tem problema. E você vai ficar observando. Aí quando você vir alguém falando em línguas, caindo, dizendo que aquilo é o Pentecostes de Atos 2, a pergunta que você faz é: que testemunho é este que ela está me passando? Essa é a pergunta. Se você vir ali algum testemunho do Cristo de Deus, quanto à sua encarnação, viver humano, sua mensagem, sua morte, o significado da morte, a mensagem da cruz, a sua ressurreição, amém. Aí tá, bateu. Mas se não, se você só vir vestido levantando, pessoa caindo no chão, pessoa sendo jogada, cuspindo em você, e falando 3 ou 4 palavras que ninguém entende, todo mundo já decorou aquelas palavras, você tem, esse é o testemunho? Tá. O que esse testemunho me fala sobre o Cristo? Essa é a pergunta. Isso está dito em Atos 1. Em Atos 2 você vê isso, o que Jesus disse acontecendo. E a prova, olha a ideia. Aí temos que saber ler, uma leitura mais profunda. Primeiro, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se como que um som de vento impetuoso. Esse foi o fenômeno audível. Ouviu-se como um som de vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. E então apareceram distribuídas entre aqueles que ali estavam línguas como de fogo. E a palavra línguas lá é glossa, idiomas. Como que de fogo. E então eles viram idiomas na forma. Como é que idioma ganha forma? Só pode ser simbólico. Ou não? Já viu? Quem já viu a língua portuguesa por aí, andando? Em algum lugar? Andando. Para você ver com os olhos. Já viram? A língua chinesa, a língua inglesa. Nunca viram? Porque não tem como ver. Mas lá no texto acontece esse fenômeno. Viram glossas como de fogo. Aí a ideia é que essas línguas eram como que línguas de fogo, labareda de fogo. Então aqui se instaura logo a ideia de idioma, mas a ideia de fogo, que queima, que destrói, que purifica. Mas o interessante é que elas não desceram na boca deles. Elas desceram na cabeça, desceram no entendimento, porque é aqui que começam todas as coisas. Porque não adianta você sair falando o que você quer falar. Tem que falar algo que procede de uma consciência esclarecida, iluminada. Por isso a língua opera primeiramente no entendimento. E quando então eles começam a falar, diz que todos os que estavam em Jerusalém, que eram muitas pessoas, milhares e milhares, aquela multidão afluiu em torno daqueles que falavam aquelas línguas. E aí, para quem acha que falar em línguas é falar qualquer coisa, o texto é claro. Todos que ali estavam, ou que seja uma grande maioria, eles ouviam cada um na sua própria língua. Então, com certeza, o que Paulo ensina em 1 Coríntios, quando ele diz, capítulo 14, que quem falar em línguas, que fale desde que haja intérprete, esse princípio está acontecendo em Atos. Porque falava em outras línguas, eles entendiam? Entendiam ou não entendiam? Ei, quando as pessoas, as multidões, falavam assim, olha, não são todos esses que aí estão falando galileus? Como é que nós, estrangeiros, embora judeus, dispersos, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Se eles compreendiam, havia esse critério da interpretação. Podia não ser uma pessoa, mas o Espírito de Deus fazia o papel de tradutor. E, portanto, eles disseram, como, pois, os ouvimos falar das grandezas
de Deus. Falar em línguas é falar das grandezas de Deus. Não é ficar falando 3 ou 4 palavras inventadas, criadas, modificadas com o tempo. Não. É você falar o Evangelho. Quando se fala em línguas, fala-se o Evangelho. Está em Atos 2. Simples assim. Mas o que eu quero colocar é, claramente, o Espírito que desce em Atos 2 é um Espírito que desce com vistas a conceder dons aos homens. Ou seja, o Espírito não desce para ficar fofocando, conversando, futricando, se coçando. Não, ele desce com o propósito de constituir homens e mulheres de tal modo com dons espirituais, para que essas pessoas constituídas se tornem para o mundo, ou diretamente à igreja e indiretamente ao mundo, se tornem dons. Homens, dons. A pessoa se torna um dom. Paulo foi um dom que a igreja recebeu. A igreja de todos os tempos. Perfeito? Pastor, mas ele era o dom ou ele tinha um dom? Os dois. Ele recebeu o dom e agora, uma vez constituído o tal dom nele, ele é dado como um dom à igreja. Veja o que é dito aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu. Dá uma pausa na leitura, volte um pouquinho no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, na proporção do dom de Cristo. Então está falando de homens que receberam a graça. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, esse que subiu acima de todas as coisas, concedeu uns. Veja que ele concedeu uns para apóstolos. O texto não diz concedeu dons de apóstolos para alguns. Mas ele concedeu uns homens para apóstolos. Aí ele concedeu outros para profetas. Outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vocês acreditam? Olhem para mim. Que há quem discuta e vive a debater, e levanta a bandeira, para saber, vem cá, aqui diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 4 ou são 5 grupos? Aí uns falam, não, são 4, outros não, são 5. Sim, mas e daí? Os irmãos percebem que nós estamos sempre em busca de uma coisa que nos tira do que o texto quer nos falar? Que sejam 1000, não importa. Entenda que são homens dados para a edificação. Entenda o que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um evangelista, o que é um pastor e mestre. Entenda o que são essas pessoas. Por que que um é apóstolo? Por que que o outro é isso? Ou como eu posso identificar um apóstolo? As pessoas também estão discutindo assim, existem apóstolos nos dias de hoje? Elas querem saber. Mas, meu irmão, eu não sei. Eu falei agora igual o menino do queijo, né? Eu não sei. Eu sei identificar. Se aparecer, eu sei identificar. Agora, essa discussão é muito vã e muito tola. Qual é o propósito mesmo de se discutir? Nós temos que descobrir se há ou não apóstolo depois de João para cá, porque aí você já desclassifica todos os que existem por aí. Mas e se aparecesse um apóstolo? Trabalhando hipoteticamente, falando palavras verdadeiras, você vai acabar perdendo a mensagem por causa de um critério que não é critério. Até porque, passando aqui, só ventilando o assunto para os irmãos, a Bíblia fala sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. Inclusive, há 12 fundamentos simbólicos da Nova Jerusalém, cada um com o nome de um apóstolo, o que significa que esses 12 apóstolos são testemunhas oculares, testemunhas históricas da ressurreição de Cristo. E, portanto, quem não viu o Cristo vivo,
não esteve com ele na sua morte e não esteve com ele na sua ressurreição, sobretudo, não pode se declarar apóstolo do Cordeiro dessa categoria de 12 apóstolos. Não pode. Imagina eu dizendo, eu sou apóstolo do Cordeiro. Mas você viu? Não, não vi. Porque o critério dos 12 apóstolos é que eles tenham sido testemunhas da ressurreição do Senhor. Perfeito? Entretanto, a própria escritura que você carrega e tanto defende, ela vai dizer de outros apóstolos que não fazem parte desse grupo seleto dos 12 primeiros e dos 12 apóstolos testemunhas oculares. Barnabé era apóstolo. A Bíblia chama ele de apóstolo. E agora? Não, não é só Barnabé. Eu conversava com uma pessoa que disse, não, tudo bem, então só Barnabé. Peraí, qual é o seu problema? Primeiro era só 12. Aí eu disse que Paulo é apóstolo. Aí deu 13. Porque você quer que permaneça Matias. Olha essa conversa. Aí eu mostro que Barnabé também é. Você falou, não, tudo bem, mas só Barnabé? Você tem problema. Quando você fala só Barnabé, você fala assim, tudo bem, eu abro mão de que não só são esses, mas não me mostra outro não. Aí se eu mostrar outro, o que vai acontecer? Pare de bobagem. A Bíblia vai falar de um outro, inclusive um casal, Andrônico e Júnias, que eram ilustres entre os apóstolos. Dentre os apóstolos, eles tinham um lugar interessante. A Bíblia fala sobre os apóstolos da igreja, porque há os apóstolos do Cordeiro. O que é os apóstolos da igreja? Quando as igrejas enviavam irmãos numa obra missionária. Lógico que há distinção entre os do Cordeiro e os da igreja, porque somente os do Cordeiro estavam autorizados a estabelecer e a definir o conceito de evangelho de Cristo. Os demais apenas podiam reproduzir. Mas é uma discussão muito tola, muito vã. O importante é nós entendermos basicamente 4 coisas. Veja, e aqui vai, inclusive, não é bem um recado, né, mas eu chamo a atenção para aqueles que se acham muito autossuficientes e acham que igreja e ministério é coisa sem muito significado para os dias de hoje. O Cristo de Deus, o Cristo, que morreu, ressuscitou e ascendeu, conforme diz, Ele mesmo é quem concede homens para apóstolos, para profetas, para evangelistas e pastores e mestres. Pastor, o que faz um apóstolo? Esse aqui seria um estudo para a gente poder dar com muita profundidade, citando vários textos bíblicos, mas o tempo nosso não permite, eu não posso estender muito, senão ia ficar muito tempo, num lugar que a gente pode simplificar, tá bom? Os apóstolos são aqueles que são enviados. A palavra apóstolo significa enviado, perfeito? E enviado para quê? Ora, para levar uma notícia. Então, os apóstolos do Cordeiro, 12 apóstolos, não são 13 nem 14, são apenas 12, que são os apóstolos que o próprio Cristo, de forma pessoal, os chamou, a cada um deles, e os incumbiu que eles saíssem, que eles fossem de cidade em cidade, de nação em nação, levando a verdade acerca da morte e ressurreição de Cristo. Esses primeiros apóstolos, eles eram enviados para levar a palavra, e como eles eram, portanto, testemunhas oculares, o critério estabelecido é que eles tivessem andado com Cristo, tivessem ouvido a mensagem diretamente do Cristo, para não ficar aquele telefone sem fio. Disse-me disse, um disse, que outro disse, e lá no final dá tudo errado. Não. Quem é que estava na responsabilidade de dizer o que era, o que não era e como era? Aqueles que ouviram direto do Senhor. Então Paulo não pode participar. Pode, porque ele ouviu diretamente do Senhor. Diretamente. E tem mais, não foi nos campos ali da Jerusalém, da Galileia, não. Ele esteve com Cristo no terceiro céu, ele esteve com Cristo no Hades, Cristo apareceu para ele diversas vezes, de modo particular, e Deus e Jesus o instruiu em toda a verdade. Então Paulo foi aquele aluno que teve aulas com o mestre de modo particular, aula particular, só os dois. Que maravilha, né? E tem mais, ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito referir. De todo modo, esses, por serem testemunhas oculares, porque estiveram com o Cristo ressurreto,
Eles não ouviram falar, eles estiveram com o próprio Cristo, então eles estão autorizados a lançar fundamento. Para aqueles que perguntam na internet, vou dar uma resposta aqui para vocês. Vocês têm apóstolos? Quando pergunta isso, a pergunta ela vem carregada de efeito negativo. Estão doidos para dizer que tem. E nós não temos apóstolo estabelecido, nem ungido, nem ninguém enviado. Aqui, na verdade, nós somos todos irmãos, e pronto, só irmãos, mais nada. Que temos comunhão na palavra. Perfeito? Então nós não. E por que então ministério apostólico? Olha, porque existe ministério que não é apostólico. Apostólico é um adjetivo. O adjetivo restringe e explica o substantivo. Porque tem ministério que, ainda que carregue do lado ministério apostólico, não tem nenhuma relação com os apóstolos. Ministério que se diz apostólico, ele tem que ouvir os apóstolos. Ele tem que ouvir o Novo Testamento. Ele tem que ter o Novo Testamento como sendo um fundamento teórico a ser lido, compreendido, estudado. Não um fundamento enquanto o Cristo de Deus é o nosso fundamento de fé, o próprio Cristo. Sim, mas a Escritura neotestamentária é um testemunho, ou é um registro do testemunho que os apóstolos nos legaram. Então nós não falamos ministério apostólico, porque a nossa ideia, o nosso ministério, a nossa ação, o nosso pensamento, o nosso se pôr no mundo, ele está ou deve estar em harmonia com os apóstolos do Cordeiro que foram testemunhas. Não é porque eu seja apóstolo, eu não sou apóstolo, sou claro, não sou, nunca fui. E até hoje não me falaram nada, porque quem teria que me falar é Jesus, ele não me disse nada. Então, bobagem. Para de perseguição besta. Tá bom? O ministério é que é apostólico. O ministério quer dizer a mente, as ideias, o entendimento, aquilo a que se propõe. Como alguém chegar assim, vem cá, vocês estão aqui fazendo o quê? Qual é a proposta? A proposta é ler as Escrituras. Para quê? Para compreender um pouco mais. A partir da Escritura, compreender mais sobre Deus, mais sobre Jesus, mais sobre mim, mais sobre o homem, mais sobre o bem, mais sobre o mal, sobre as virtudes, sobre os vícios. É uma maneira que nós temos de procurar a conhecer mais e mais a nós mesmos e a Deus, para podermos construir a escada de ascensão espiritual de cada um de nós. Então nós temos que estar claros acerca da nossa fé. Por isso Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, a igreja do tempo de Paulo já não tinha unidade. Ele já via ventos de doutrinas. E pessoas sendo levadas de um lado para o outro. Vem um vento do sangue que não pode doar, leva para o lado de lá. Aí vem um vento da carne de porco, leva outro para lá. Aí vem um vento do véu, vai levando. Como eu coloquei na semana retrasada, né? Os invólucros. Cada um com um texto bíblico, cada um com um versículo bíblico. Qual o seu versículo? O meu versículo é o versículo do véu. E o meu da língua. Estranha, né? É muito estranho mesmo. E o seu? O meu é o versículo de quê? Da carne de porco. E o seu? É o meu versículo do sábado. E o seu? É o versículo... Aí cada um tem o seu versículo. Então os apóstolos do Cordeiro, que já não existem mais, porque o último foi João, na ilha de Patmos, eles se tornam para nós a referência histórica, limitada, acerca do Evangelho. Por que limitada? Porque o Evangelho é Cristo. Poxa, o Evangelho é maior do que a história. Se o Evangelho que é Cristo é eterno, ele não pode estar totalmente contido numa língua, numa linguagem, num tempo e em 50 folhas de Bíblia. Não pode. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso não é desprezo, é reconhecimento de que Jesus é maior do que a Bíblia. E pode juntar todos os livros sagrados do mundo inteiro, Bhagavad Gita, Alcorão, tudo, juntar tudo, não dá 0,000000000 da verdade que é Cristo. É só uma expressãozinha temporal possível para que alguém veja alguma coisa acerca do eterno. Isso é nos entender limitados.
temporais. Agora, se alguém quer ser arrogante, achar que conheceu a verdade porque leu 2 versículos da Bíblia, João 3,16, Salmo 23, brincadeira, né? Tá bom. De todo modo, os apóstolos do Cordeiro, eles tinham a responsabilidade. Leia depois 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, quando Paulo diz: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. Perfeito? O que é lançar o fundamento? É estabelecer onde se edifica a vida cristã. Como eu conheço a Deus no Cristo, ele é o fundamento. Cristo Jesus é o único, diz o apóstolo Paulo, fundamento. E para aqueles que dizem que só Paulo está autorizado a falar no nome de Jesus, porque diz que os demais apóstolos dos 12 não estão autorizados, o próprio Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que todos nós estamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos. Portanto, plural. Os apóstolos do Cordeiro lançam fundamento. A Bíblia fala, uns para apóstolos, outros para profetas. Qual é a diferença do profeta para o apóstolo? O apóstolo está preocupado com a doutrina, não é? Para definir a verdade do ponto de vista doutrinal, conceitual, para que fique legado às gerações posteriores. O profeta, ele parte da doutrina apostólica, agora para tornar essa mensagem uma mensagem aplicada a um contexto histórico, um contexto real, concreto. Então imagine só que Paulo nos ensinou muitas coisas, Pedro também nos ensinou, né? Mateus nos ensinou, nós temos um conhecimento de o Evangelho anunciado de uma forma não contextualizada, ou seja, contextualizado no tempo deles. Só que nós estamos em que século? Século 21. Nós não temos outros problemas hoje em dia? Os problemas que se discutem hoje não são os mesmos do tempo de Jesus, de Paulo, de Pedro, é? E agora como resolver? A Bíblia não fala sobre isso. Aí o profeta é como que fossem os olhos e a boca do corpo. Olhos porque eles são capazes de ver, de discernir os tempos, de compreender como o engano está entrando, como ele está chegando, com que roupa ele está vindo. Ele tem uma percepção e também ele tem uma revelação, ele tem uma linguagem do seu tempo, de modo que ele pega a palavra apostólica e agora ele fala ao seu tempo. Então, enquanto o apóstolo define, o profeta proclama profeticamente, ou seja, ele proclama a palavra apostólica em cada tempo. Onde está o profeta? Em cada época tem profeta. Esse profeta se levanta, não é para dizer que Deus vai te dar um carro, ou uma chave, ou um emprego. Isso a gente já sabe, que Deus dá a chuva e o sol para maus e bons. Chuva e sol significa trabalho, significa saúde, significa comida, tudo. Agora vai trabalhar também, né? Que não vai chegar na sua casa assim não. Então, o fato é que o profeta agora, ele pega a palavra apostólica, que de certo modo ela é uma palavra que está parada no tempo, porque ela foi escrita, acabou, está aqui parada. Agora essa palavra, ela agora é falada de maneira prática, ela é aplicada em cada época, com seus problemas, com as deturpações que aconteceram, com a invasão das heresias. A palavra agora, ela é aplicada de modo a interpretar os tempos, a denunciar os tempos, a apontar um caminho seguro naquele determinado tempo. Perfeito? Isso é a presente verdade. Os profetas aplicam a palavra apostólica no seu tempo, mas eles partem da palavra apostólica. Perfeito? O evangelista, ele não está preocupado com a heresia do tempo, com os problemas do tempo. É aquele que pega a palavra apostólica para evangelizar. E agora ele sai proclamando, evangelizando. Não, ele não tem uma ordem de ide como o apóstolo. O apóstolo, ele não pode falar, eu sou apóstolo da minha cidade. Não, então você não é enviado. Se eu moro aqui e evangelizo aqui, eu sou enviado para onde? Primeiro, quem te enviou? Primeiro ponto. Segundo, ele foi enviado para onde? Não, eu prego para a minha vizinha, para o meu... Não, para de bobagem. O evangelista, sim, ele tem um dom, um despertamento, uma chama que o faz falar do evangelho numa intensidade, num compromisso e num encargo
de comunicar o evangelho às pessoas, mas não têm, como os apóstolos, a autoridade de estabelecer verdade. Por isso eles pregam, anunciam a palavra apostólica. E não têm a incumbência do ide às nações. Então, há muitos evangelistas que, no seu próprio cotidiano, fazem o papel de um evangelista. Perfeito? E os pastores e mestres são aqueles que estão dentro das comunidades. A relação deles é com os membros de uma comunidade. Pastores, porque eles vão pastorear o rebanho. Perfeito? A partir de quê? Dos ensinamentos apostólicos. Tudo a partir do ensinamento apostólico. E no caso, pastores e mestres, mestre porque ele vai ensinar o rebanho de Deus. Agora, é preciso entender uma coisa. Já estou encerrando essa parte de hoje, mas deixe-me explicar uma coisa. Eu sei que nós precisamos, eventualmente, de um conselho pessoal, de uma orientação mais pessoal. O problema é que as pessoas confundem muito o papel do pastor, os pastores. Ora, como é que os pastores pastoreiam? De que maneira? Se instaurou um pensamento equivocado de que o pastor ele deve determinar a sua vida, o que você faz, o que você não faz, vai à sua casa e fica controlando. Na verdade, a única maneira que o pastor ou os pastores, no entendimento bíblico, têm de pastorear é por meio do ensinamento. Por isso se diz numa só linha, pastores e mestres. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que significa que todo pastor deve ser um mestre. E nem todo mestre necessariamente é um pastor. Ora, pastor que não é mestre, não, eu sou só pastor. E como é que você pastoreia? Como é que você conduz? A maneira de eu, Alexandre, num papel espiritual de pastor, de conduzir um rebanho espiritual de pessoas, é mostrando, ensinando os caminhos, para que vocês, enquanto pessoas autônomas, no sentido de um ser humano, uma pessoa maior de idade, que você agora possa ter a direção, o direcionamento. Ou seja, nós somos livres dos lobos, dos perigos, a partir do direcionamento da palavra. Por isso que profetas, evangelistas e pastores e mestres, todos eles partem da palavra apostólica. A palavra apostólica é o carro-chefe de tudo. Se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo vai dizer que Deus deu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Então ele cita nesta ordem, primeiramente apóstolos. Olha a importância dos apóstolos do Cordeiro. Aí ele disse, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Ele diz, depois, operadores de sinais. Aí não tem mais primeiro, segundo, terceiro. Agora é depois. Ou seja, só tem uma hierarquia de 3 níveis. Primeiro apóstolo. Dele vem o profeta. Sem o profeta, a palavra apostólica perde a força, o vigor, a vitalidade e a aplicação prática nos tempos. Então ela ficaria parada. E então, em seguida, os mestres que estão ensinando nas igrejas, os membros. Bem, então, ouçam. Vou ter que parar por aqui por causa do horário, mas entenda que ele mesmo concedeu esses homens dons. A grande questão e pergunta é, para quê? Eu vou parar por aqui. Por que eu preciso dessas vozes aqui? Pastor, mas se não tem mais os apóstolos do Cordeiro, eu posso deles precisar? Lógico. Todos nós vamos precisar, nem que sejam dos seus ensinamentos, que nos chegarão por meio de profetas e por meio de pastores e mestres. Perfeito? Mas sem eles terem sido dados, como nós poderíamos hoje ter acesso aos seus fundamentos? Ou ao fundamento que eles lançaram? Então Paulo vai dizer
que esses homens dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, me ouça sem nenhum tipo de preconceito para comigo, nem presunção da minha parte para com vocês. Se você, presta atenção, considera que você não precisa de ministério, porque o que é ministério? É serviço. Esse serviço está acontecendo por meio do exercício desses homens dons, apóstolos, ou que seja a palavra apostólica, por meio de profetas e por meio de pastores e mestres. Então o ministério, vamos ver aqui, ele está acontecendo. E você precisa, você, eu, cada um de nós, todos nós, sem nenhuma exceção, somos nós que fazemos esse serviço acontecer. Paulo vai dizer que nós, membros do corpo, é que pomos em ação o ministério. O ministério acontece na medida do serviço que nós prestamos. Por isso que ministério é o mesmo que serviço. Agora a pergunta é, que serviço é esse que você vai prestar? Aí fala, para você poder estar no serviço de maneira adequada, fazendo aquilo que se deve fazer e não o que não se deve, você precisará de ser aperfeiçoado. Ou seja, para que você esteja habilitado para a obra do ministério, você precisará de aperfeiçoamento. E diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para o desempenho do serviço. E para que o serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, se todos almejam a edificação do corpo, só chegaremos lá a partir dos homens dons que nos aperfeiçoam, para que uma vez nós aperfeiçoados, possamos proceder com a obra do ministério, para que havendo o ministério, haja a tal edificação tão almejada. Eu quero tanto o corpo de Cristo edificado. Você vai ter que passar por esses níveis aqui. Não adianta. E se você não passar por esses quatro pontos, você certamente vai ser facilmente levado por qualquer vento de doutrina. Tá bom? Dito isso, semana que vem nós estaremos aqui novamente para falarmos acerca desse processo de aperfeiçoamento, homens dons, aperfeiçoamento, ministério e edificação. Tá bom?